Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem as suas experiências e os seus conhecimentos. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui para o canal Prosa com Bertalha. Estratégia e competitividade empresarial. Temos capacitação e inovação? A estratégia e a competitividade empresarial desempenham papéis fundamentais no crescimento econômico de uma nação. O sucesso das empresas influencia diretamente o desenvolvimento e a prosperidade do país. Políticas governamentais impactam a capacitação e a inovação empresarial. Desafios comuns são enfrentados por nações que buscam promover a inovação. Na era da globalização, as organizações brasileiras devem estar preparadas para competir com fortes empresas estrangeiras, posto que estas investem em pesquisas e têm tradição em gestão. Dessa forma, as empresas nacionais precisam de um modelo de gestão que as torne mais competitivas, de modo que o Brasil possa gerar mais riqueza e empregos. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer mais inspiração à sua jornada. E para fazer essa prosa comigo, eu terei o privilégio de trazer aqui na Prosa com Bertalha o meu amigo Luiz Carlos de Sério. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para a Prosa com Bertalha, para prosear comigo, o Luiz Carlos de Sério. Meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Bertalha, é um prazer enorme estar com você, de fato, porque a gente acho que já se conhece direto ou indiretamente de longa data, então é um prazer estar com você aqui nesse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Eu acho que é trazer pessoas, né, que você conhece, que você usou uma palavra que me toca muito, né, pessoas do bem, né? Nós estamos precisando coletar um bocado de gente do bem. Eu acho que eu costumo dizer que no interior, há 30 anos atrás, se você roubasse uma galinha, né, e já era uma excrescência, né? Nos meus bons tempos de moleque, no interior, né? E hoje estamos passando por uma situação muito complexa. Mas, enfim, eu agradeço muito. Espero poder compartilhar aqui com você, com o pessoal, sei lá, meus 26 anos de experiência profissional em empresas, né? E meus 32 de FGV na EASP, que é a Escola de Administração, e Bacana. muita consultoria aí na praça, no mercado. Bacana, de Obrigado. sério, muito legal. Eu de sério, você já começou falando aí do seu tempo de navegação e de experiência na vida, mas quem é o Luiz Carlos de Sério? Bom, eu sou, como dizem por aí, um ermitão, né? Porque eu sou divorciado há mais de 30 anos. Não sei se eu sou mais inteligente ou mais burro que os outros homens, mas eu nunca mais me casei. Eu tenho três filhos, né? Três pessoas maravilhosas. Dois deles estão em Araraquara. Minha filha do meio mora em Duartina, que é a minha cidade natal, tá? Onde ela mora lá e meu irmão também mora lá. Meus pais já faleceram, tá? E eu moro aqui em São Paulo sozinho, há mais de 30 anos. Mas não que eu não tenha namorado, mas eu nunca me casei novamente e nem morei com ninguém. Então, você quer. Então, eu sou assim. Na realidade, a minha vida foi um tanto quanto de marinheiro, porque eu me formei com 23 anos na Unesp em Bauru e eu ganhei uma bolsa de estudo, chamado LASPAL, por influência de dois colegas que eu cumprimentei um deles ontem, porque eu costumo preservar minhas amizades, né? O Ivan Varaleri, que se aposentou lá na Unesp, e o Ademar Lobo, que também se aposentaram lá. São dois professores de lá que me inspiraram para ir para os Estados Unidos. Eu fiz o mestrado, voltei, dei lá aula na Unesp, mas me apareceu a oportunidade da Villares entrar em São Bernardo e trabalhar no projeto da fábrica de Araraquara. A fábrica de bens de capital, a Villares tinha três divisões, elevadores, aço e bens de capital. Eu trabalhei 16 anos em bens de capital, né? Depois trabalhei 5 anos na FMC em Araraquara, que hoje é JBT, né? Então estou misturando um pouco, mas a FMC, eu fiquei 5 anos lá. Em paralelo, em algum momento, a Villares me transferiu para São Paulo, eu entrei na FGV, prestei concurso, em função da minha parte acadêmica, porque eu era conhecido aí na praça por ter feito doutorado na USP em São Carlos e tinha publicado um livro chamado Tecnologia de Grupo no Planejamento Sempre Produtivo.
célula. Eu implementei lá dúzias de células na Villares e eu usei essa implementação para fazer minha tese de doutorado, né? Posteriormente, depois de muitos anos, eu comecei digamos assim, me aprofundar na discussão de competitividade. Vamos falar um pouco disso separado depois, que tem muita história para contar e muita prosa, tá? E eu falo para os alunos, eles me perguntam se eu tenho 150 anos, eu falo, não cheguei lá ainda, mas gostaria, né? Mas é que eu fiz muita coisa em paralelo, né? Nos meus bons tempos de Vilares, lá fazendo doutorado em São Carlos, eu dava muita palestra no Brasil, porque o tema célula virou, assim, um boom naquela época, né? E eu tinha feito meu mestrado e o doutorado nisso, né? Então foi uma forma com que o pessoal aqui da GV, um professor, o Marcos Vasconcelos, que é meu parceiro, foi meu orientador no pós-doc, meu parceiro no livro, né? Que você conhece o livro, estou até com ele aqui Uhum. em cima aqui, me convidou para fazer palestra em algumas aulas dentro do SEAG, que era um programa clássico, né? Um MBA pioneiro da GV na época, né? O SEAG era um MBA durante décadas, né? E os MBAs hoje, digamos assim, levaram à fama. Mas o Marcos tinha uma disciplina chamada CAPOC, né? Que era temas relevantes em operações. E aí ele me chamou. E aí, um belo dia, a GV apresentou uns 10 lá em 91, mais ou menos, e ele me convidou para prestar o concurso, e eu prestei, entrei, e estou lá até hoje, né? Eu Uau, entrei em 92 na GV, quando a GV lançou o MPA, que é o Mestrado Profissional de Administração, que foi um mestrado pioneiro, porque foi estrito sensu na época. E eu dou aula lá até hoje. No mês que vem eu vou dar a milionésima turma, tá certo? uau. Desde 90, eu estou brincando, né, evidentemente. Mas o professor Manfredini, de Economia, ele ficou encarregado de montar o MPA, e eu estava entrando na GV, mas eu já tinha o doutorado, né, e tinha uma carreira profissional. E eles precisavam de pessoas que tinham um pouco dessa perfil híbrido, né? Então foi assim que eu fui parar no MPA e eu estou lá até hoje. Que E dou bacana. Bacana. mais duas disciplinas no mestrado profissional também, de gestão de competitividade. Bacana. De sério, meu amigo, baita história que você tem aí. De sério, antes de nós entrarmos aqui para contextualizar o tema, eu queria convidar o pessoal para participar aqui da Prosa Convertalha, acionando o sininho, se inscrevendo no canal, curtindo aí, bota aí, né? Já que o pessoal está aí do lado do coraçãozinho aí, curtiu, do dedinho, né? Curtir aí a nossa prosa, que vai ser uma prosa fantástica e ajudar a gente a compartilhar também. Esse tema é um tema fantástico, né? O de sério. Gostaria que você contextualizasse um tema. Por que que você está trazendo esse tema para a gente aqui, de sério? Eu tenho alguns slides que eu faço questão de mostrar, mas antes eu queria, vamos lá, contextualizar. Quando eu entrei em São Bernardo, a Villares estava montando essa fábrica de bens de capitais em Araraquara, que já foi uma das maiores do mundo. Ela está lá até hoje, correto? E a Villares levou para lá uma série de produtos que estava sobrecarregado a fábrica aqui em São Bernardo. E eu participei do projeto da fábrica, layout, escolha de máquina, desde o início, né? E, e logo que eu cheguei lá, nós montamos um piloto, é, nos, num, num, numa, nos numa área que era da FEPASA para ser protótipo. Aí montamos um centro de treinamento para treinar pessoas, porque a fábrica lá grande consumiu, chegamos a ter 2.200 pessoas na fábrica. Mas logo no início, a Villares assinou um contrato com a GM de locomotiva, se chamava Electromotive Division, para fabricar a locomotiva GM em Araraquara, que era o sonho das ferrovias, né? A Vale e a rede ferroviária ter locomotivas GM. A GE já estava no Brasil fabricando locomotiva. Um diretor da GE veio para Villares para fabricar a locomotiva GM, que era o sonho dele. Foi contratado pelo diretor industrial na época, o Edson Savoia. Aí o Cássio chegou, em memória, né, ele morreu recentemente, mas é meu grande amigo, trabalhei 16 anos com eles, com os dois. O Cássio diz, olha, nós precisamos de alguém que sabe falar inglês, tem que minimamente conhecer a cultura. Aí o Savoia diz, olha, tem um cara aqui, rapaz, tem um caipira aqui de chapéu aqui, já está, né? Coincidentemente, né, eu tinha não só estudado lá, como morado lá. E lá fui eu na primeira, como é que eu vou dizer, viagem de nômade, né, que eu falei. Eu fiquei um mês e meio num subúrbio de Chicago, na Lagrange, né? E eu fiquei um mês e meio e voltei, trouxe fotografia, processos, todos os processos. Montamos uma equipe chamada Desenvolvimento Industrial, que foi uma sacada que o Cássio teve, entende? Que olhava a implementação do produto como um todo. Em 2 anos, nós soltamos locomotiva do zero. Tem uma foto de locomotiva aqui na parede, aqui, né? Do zero, dentro do prazo.
A primeira aula de competitividade que eu tive, depois eu vou falar dos meus 15 anos de trabalho lá em Harvard, né, no programa do Porter sobre cluster de competitividade. Mas a primeira, já que você gosta de prosa, né, uma das fábricas da GM as duas eram no subúrbio de Chicago. A outra era numa área muito pobre de Chicago, uma área que tinha uma prevalência de pessoas pobres e tal. E eu tô andando na fábrica de paletó e gravata com a máquina fotográfica. E o sujeito, bom, primeira coisa assim, só tinha eu branco naquela fábrica, né, no subúrbio de Chicago. Começa por aí. Então você imagina o meu desconforto, né? Eu estava parecendo assim um lunático, né? Andando pelo corredor. Aí o sujeito me parou, ele tinha 2 metros de altura por 3 de largura e perguntou assim para mim, "Are you from the Streamliner?" né? E na hora eu fiquei branco, né? Eu falei, o que que esse cara está falando? Aí me deu um estalo, né? Ainda bem que a gente não é burro, né? Eu lembrei que era o nome da revista da GM, que Streamline é linha de montagem, né? Aí eu falei, não, eu sou do Brasil, de uma empresa brasileira, eu estou aqui fazendo transferência de tecnologia, a gente paga royalties. Eu tentei sair pela tangente, né? Eu já percebi que o cara ia me botar na parede, né? É. Aí ele falou assim para mim: É, entendi. Isso que você está falando é muito bom para a GM, mas para nós significa perder empregos. Hum, Opa, primeira lição sobre competitividade. Significa riqueza para o país, emprego e salário. Eu falo isso para os alunos da graduação. Falo assim: vocês acham que competitividade vocês não têm nada a ver com isso? Tá bom, então é uma das suas perguntas, tá certo? Competitividade significa, riqueza, tá certo? E como que um país se torna competitivo? Resposta do Michael Porter. Duas dimensões, que você também já tinha me perguntado isso. Inovação e exportação. Se você não inova, você fica trocando figurinha dentro de casa. Hoje nós somos um país de escambo. Eu te dou 2 quilos de mandioca, você me dá 3 pacotes de farinha de milho, certo? Eu sou um pouco irônico, sou crítico, porque eu sinto que a nossa situação é uma situação gravíssima, porque não existe ninguém preocupado com competitividade, exceto a Fiesp, tá certo? Que eu estou participando lá, eu sou membro do CONIC, que é o órgão de competitividade da Fiesp. Então, veja, se você não inova, tá certo? Você não tem dinheiro bom entrando. Então, a primeira lição que eu recebi de competitividade, aula, foi desse sujeito, de um cidadão que era operário, porque ele disse assim, para complementar: o Japão veio aqui, nós dominávamos o mercado de televisão, eles levaram a tecnologia e hoje nós perdemos todo o mercado. Então, veja bem, competitividade significa inovação, salário, emprego. Você sabe que os europeus, os americanos são fissionados com a palavra emprego. Emprego é tudo para eles, tá certo? E o Porter emenda com inovação e exportação. Nós sabemos disso. A gente exporta, sim, muito, 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 muito commodity, graças a Deus e graças ao trabalho do pessoal do campo, né? A agribusiness hoje no Brasil é algo realmente muito forte. Mas é o suficiente? A resposta é não. Tá certo? Porque será que se você exportasse água, não era melhor do que exportar soja? Espreme a água, tira a água, exporta pó de soja, mistura com o Cebion e vende remédio, tá certo? Porque nós importamos sílica a 1 e importamos motherboard a 1.000, a relação 1 para 1.000. Então, exportar sílica é legal, só que você compra circuitos eletroeletrônicos por 1.000. Eu estou fazendo uma relação, né, aham. de valor, que a gente chama de valor agregado. Então, essas foram minhas primeiras é, é, lições sobre competitividade. E a mais forte, e eu tenho uma informação de produto, que eu estava trabalhando na Vilares, e aí, só emendando, entregando locomotiva, estou emendando agora diversas coisas, tá? Eles me chamaram e falaram assim: a Vilares assinou um contrato com a Petrobras para fabricar 3 sondas terrestres. Você vai ter que ir para os Estados Unidos de novo. Eu falei, mas caramba, estamos acabando de entregar a locomotiva, deixa eu me divertir um pouco aqui, né, com as locomotivas, né? Não, não, você tem que ir para os Estados Unidos. Você vai na IOL, tem lá as fábricas né, de fábrica de equipamento de petróleo, você vai lá, visita lá os Rockefeller lá e pronto, né? Aí lá fui eu para a cidade chamada Oil City, imagina, cidade do óleo, né? Em 3 anos nós entregamos 3 sondas terrestres, que estão operando até hoje lá na Bahia, tá? E, e para antecipar um pouco essa discussão, em algum momento, a GE nos Estados Unidos quebrou a divisão de locomotiva da GM. Como? Se a GM tinha a melhor locomotiva do mundo, tinha lá 70 anos de tradição. Como que uma empresa que tem um produto pior bate uma que tem produto. Opa! Aí eu comecei a perceber que a nossa formação acadêmica, a nossa visão nas empresas é uma visão de árvore. A gente não tem a visão da floresta, entende?
e aí eu gostaria de talvez já puxar alguns slides aqui, mas o, por que que a GE conseguiu quebrar a GM? Aí entra uma questão de perspectiva de mercado. A GM era uma empresa de produto até hoje. Eles são muito fortes em produto. E quando você tem um paradigma de produto, processo, o que seja, você esquece outras dimensões, tá certo? A GM nunca se preocupou em perguntar para as ferrovias como que era o negócio. A GE fez isso. E a GE é um banco, né? A GE Capital é um banco. Qual foi a visão, se você pegar o Canvas, né? Não sei se a GE fez um Canvas na época, do modelo de negócio, e eles chegaram à conclusão assim, olha, uma locomotiva custava nos Estados Unidos US$ 1 milhão. Para você, ferrovia, comprar 10, são 10 milhões de dólares. Você submete um business plan, vai ficar na gaveta do cara lá e vai levar 2 anos para ser aprovado. O que que a GE percebeu? Que as ferrovias tinham um verdadeiro investimento para fazer manutenção de locomotiva. Aqui no Brasil também, eu fiz estágio no quarto ano na Rede Ferroviária Federal em Bauru, que as ferrovias faziam manutenção das locomotivas. Então, era uma atividade completamente fora do core, que é transportar pessoas e carga, né? Então, o que que a GE propôs? Propôs um modelo de leasing, que os americanos adoram leasing. A FMC, as máquinas da FMC, eu estou misturando, é leasing de máquinas de extração de suco. Cotrales, extrusuco, é leasing. A FMC não vende as máquinas. Ela Uhum. presta serviço. Ela não vende produto, ela vende serviço. Foi minha aula de ontem na graduação, gestão de serviço. Pacote de produto, serviço, né? Quando a GE vislumbrou esse modelo de negócio, qual era a lógica? A lógica é que você faz um downgrade do processo decisório e aí o maquinista lá da ferrovia assina o leasing, entendeu? Porque o valor é muito baixo comparado com comprar uma locomotiva. É lógico que eu tô extrapolando, né? Eu estou ridicularizando um pouco para dizer que o processo decisório ficou muito mais simples. E aí eles destruíram o negócio, tá certo? Então, isso daí bagunçou minha cabeça. A partir daí, eu comecei a mergulhar na discussão de competitividade, tá certo? Que é a tua pergunta inicial e toda essa contextualização que nós estamos fazendo. Bacana, Mas a gente, bacana. depois nós vamos falar um pouco sobre também de nações e ligar com macro e micro, né? Com país e com empresa. Mas eu não sei se contextualizou bem, se você quer. Não, tá quer... perfeito. O Dissério está fantástico. Dissério, vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar uma água e um café agora. Eu vou chamar a dona Corujinha e você vai vir aí fazendo as suas apresentações e dando a sua aula que está fantástica. Pode ser? Maravilha. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, uma verdadeira aula sobre estratégia, sobre competitividade que o Dissério está trazendo para a gente. Dissério, vamos em frente, meu amigo, quero ouvir mais de você aí. Vou, tá bom, vou dar um passo atrás aqui e falar um pouco sobre a evolução dos sistemas econômicos, né, da sociedade. Na realidade, nós temos três eras, né, segundo o Toffler, né, a agrícola, industrial e do conhecimento. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas todos os países convivem com essas três ondas simultaneamente. Isso que complica muito a vida nossa, tá certo? Esse é um material que vocês estão vendo aí, onde fundamentalmente a era do conhecimento que veio a partir da internet, né, 1990 por aí, a teoria mais influente ainda é do Schumpeter, né, da inovação. Na era industrial, é a máquina de vapor e o Adam Smith, né, com o livro dele em 1970, 1790, mais ou menos. A era agrícola, né, é o regime feudal, né? Bom, e o que acontece aqui? É que, na realidade, se você pegar a curva S, que eu estou mostrando aí, você pode olhar os países, né, e as empresas olhando essa curva S. Essa curva tem alguns autores, né? O Toffler, que era o cara visualizando o futuro lá, ele era um futurista, ele e a esposa, e com o Land e Jarman, que publicaram em 1990 um trabalho sobre esse assunto. Então, se você olhar no Brasil, por exemplo, nós temos a era industrial, nós já tivemos, sei lá, 37% do PIB, hoje está 15, 17%, e o serviço hoje é mais de 70%. E tem profundas implicações nisso, porque na era industrial, os empregos tinham excelente salário, plano de saúde, por isso que todo mundo migrou do Brasil inteiro para o ABC, né? Só que essa excesso de pessoas concentradas numa mesma região leva ao que nós conhecemos como as favelas, porque você tem uma necessidade de recursos que o poder público acaba não tendo condições, né? Mas
olhando um pouco, eu gosto muito de trabalhar com tendências, tenho estudado muito tendências, né? Você tem empresas do setor de software, computadores, telecomunicação e tal, que praticamente dominam o mundo. Você tem indústria 4.0, né? Você pega as oportunidades aqui são muito grandes que eu estou mostrando para vocês. A indústria de saúde, por exemplo, o próprio Porter e o Clayton Christie, que faleceu recentemente, escreveram os livros sobre a área de saúde. A área financeira está sendo atacada pelas fintechs. A área de moda, que é uma área extremamente promissora, né? Tem muito investimento nessa área, né? Você pega a área de mídia, a área de educação, eu destaquei aqui porque a área de educação está passando por profundas mudanças, né? De um modelo estritamente comunicação one way direction, né? Que se o professor ele joga o material, joga o conhecimento, né? Lá nos meus bons tempos do colegial lá em Bauru, o professor colocou 120 conjugações verbais na lousa, né? E a gente decorava, eu sabia todas as o Gino Cres, grande professor de português, né? Não estou falando nem no de física, matemática e química, que são meus ídolos até hoje, né? Meus professores de faculdade e colegial. Na minha época, a gente sabia o nome dos professores e guardava eles para o resto da vida, né? Mas o Gino, ele fazia a gente decorar todos as regras de acentuação, né? Palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente, né? Nunca me esqueço disso. E você tem a questão da sustentabilidade, que é uma verdadeira revolução, a economia circular, onde nós estamos muito estudando hoje, né? Lá na GV também tem muito estudo, junto com o Rota 2030, que eu estou num projeto, né, do Rota 2030 de competitividade das ferramentarias. O Centro de Sustentabilidade da GV está num projeto junto com a Unicamp sobre do berço ao túmulo, que é sobre vida, ciclo de vida, né, das organizações. Se você olhar ainda a curva S, eu tenho esse slide aqui onde eu mostro a cidade de Agrigento, né, onde você tem monumentos de 4.500 anos, né, e o Ícaro caído aí no chão, aí, que o Ícaro era um cara muito curioso, né, e você para inovar tem que ser curioso, ele tentou voar, ele era de cera, o pai dele falou não voa, ele foi voar em direção ao sol, derreteu e caiu. Mas essa é a essência um pouco da inovação, né, é você ter risco, né, você acreditar e arriscar. Então aí tem o Ícaro deitado aí. Aí você tem a França, né, você tem Roma. Se você olhar na curva S, que eu citei há pouco, esses países, praticamente hoje, são pouco conhecidos no ranking de inovação. Então, como é que empresas, países como esses que eu citei, né, Roma, Grécia, né, a foto de baixo aqui é da Grécia, Itália, Grécia, é, a França, né, que foram berços da civilização, hoje praticamente são países assim, no ranking de inovação, eles estão lá embaixo. Como pode, né? Aí entra a história da floresta, que eu comentei que essa figura, quer dizer, eu descobri, né, vendo a derrocada da GM Locomotivas, que nós somos formados em pilares, né? A própria escola de administração, você tem o departamento de finanças, contabilidade, recursos humanos, aspectos sociológicos, você tem operações, você tem marketing, né? E vai por aí afora. Você fala, bom, alguma coisa é errado? Não, porque as competências estão no departamentos. Mas esse modelo departamentalizado que ainda persiste na maioria das empresas, ele é Taylor, Fayol e Ford, ou seja, nós estamos falando do mesmo modelo, né? O que mudou de lá para cá? Essa é a grande pergunta, né? Então, nós temos aqui uma foto dos nossos amigos da Apple, né? Que é a Apple no artigo do Clayton Christensen, de 2015, que é uma bíblia sobre inovação disruptiva, né? Ele analisa a Apple como uma inovação disruptiva, que nós não vamos discutir aqui, mas fundamentalmente nós estamos falando de inovação incremental e disruptiva, né? É, outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, falando um pouco de competitividade entre empresas, tá certo? Eu estou mostrando um slide que mostra 100 anos das top 10 companies, as 10 empresas mais importantes dos Estados Unidos. Isso aí é um site que tem uma referência aí, né, que vocês podem. How Much, né, é o nome desse site aí. Eu sei, um site que eu sempre busco informações. Mas o que nós podemos ver aqui rapidamente é que em 1917, a maioria das empresas top 10 eram da área siderúrgica e da área de petróleo. E tem borracha também. É claro, não vou entrar em detalhes, tá certo? Em 1967, 50 anos depois, aparece a IBM no topo, ou seja, era uma das principais empresas da época. Tá certo? Aí tem a AT&T em segundo lugar, ou seja, a Kodak. As três primeiras empresas são empresas do setor de tecnologia. Tá certo? E aí tem a varejo, que a Sears aparece aí, e a GM, que está no quarto lugar.
O resto continua sendo petróleo, né? A Gulf, tem a GE também, desculpa, a GE está aí, então, e Polaroid. Então, nós estamos falando aí de quatro empresas do setor de tecnologia, duas do setor de petróleo, que é Standard Oil e Texaco, varejo, que é o Sears, né? GE e petróleo, que era a Gulf, né? E Polaroid. Bom, aí vem o grande susto, né? Tivemos um boom depois da Segunda Guerra Mundial, aí, com um grande progresso socioeconômico, né, na Europa e nos Estados Unidos. Agora, aqui 2017, que já está desatualizado, as quatro empresas em bola vermelha, com faturamento que hoje já ultrapassa trilhões, né, quer dizer, a Apple e eu acho que a Google já ultrapassa trilhões, nós estamos falando das empresas que não têm mais do que 25 anos e dominam o ranking da competitividade. Aí você pega, por exemplo, eh, Facebook, por exemplo, né? Que está aí também, não a Apple que tem produto, né? A Microsoft também tem produto, mas você pega um Facebook, um Instagram, são empresas que estão aí no topo do ranking que, mesmo a Apple, né? Mesmo a Dell, essas empresas, a inovação que eles fizeram foi o quê? Reconfiguração de outras. Eles não inventaram computador e software. Essa é uma ideia interessantíssima quando você fala de inovação, que muitas das inovações elas são reconfigurações das anteriores, né? O Dell, quando criou o computador lá, ele não sabia computador, ele montou o computador a partir de comprar na loja da esquina software e hardware. E aí ele começou a montar computador, né? Basicamente, a grande revolução que nós temos, é, que eu não sei se eu consigo mostrar aqui, se der eu vou mostrar, é que a Dell criou o conceito de customização em massa, porque até então, 1980 e alguma coisa, nós trabalhamos no modelo escala, volume e padronização, que é Taylor, Fayol e Ford, e que, repito, que a maioria das empresas persiste. Essas empresas, as bolinhas em vermelho, são as empresas que trabalham com customização. Quando você entra no Google, você pede uma informação e volta para você. Ou seja, é customização em massa, porque o mundo inteiro pergunta para ele e volta para você. Então, esse é um conceito que revolucionou a administração. Talvez as únicas duas coisas que tem de diferente é isso que eu acabei de dizer. Nós continuamos sendo Taylor, Fayol e Ford, mas surgiu um branch aí, um ramo da administração, que é a customização em massa, onde a Dell foi pioneira e essa turma em vermelho que está aí são as empresas que dominam o mundo. Tudo que a gente faz, a gente contribui para a receita dessas quatro ou cinco empresas, e repito, né, três delas, pelo menos, já passou trilhões. Né? Nesse slide de 2017, isso que é assustador é a velocidade com que isso está acontecendo. Né? Se a gente olhar aqui, nós estávamos falando na época de 900 bilhões, a Apple, e agora já passou 1 trilhão. Né? Então, como eu disse, nós estamos saindo de um mundo de escala, volume e padronização, né? Fundamentalmente produção de bens, hierarquia, valorização do executivo para serviço, para um PIB para mais de 70% do Brasil, onde se valoriza muito atividades criativas, como cinema, música, esporte e moda. As pessoas que atuam nesses setores são famosas. Nós, para ganhar dinheiro, sermos famosos, acho que vai demorar algumas gerações, tá certo? Quantos executivos de empresa você conhece o nome, tá certo? Tirando o Taylor, Fayol e Ford, talvez alguns executivos da GE, o Sloan lá da GM, o Ford, né? A gente, talvez como professor, a gente consiga saber uns 20 nomes. A pessoa leiga, acho que ela não sabe, nem vai lembrar do Ford, né? Muito menos do Sloan, que é o cara que, um dos criadores da GM, né? Mas quando você fala de cinema, música e esporte, todos conhecem os principais artistas, né, do cinema, da música, né? O esporte projeta muitas pessoas. Tudo bem que hoje a gente não sabe o nome dos jogadores da seleção brasileira, mas isso é uma outra história, tá certo? A globalização é responsável por isso, né? Eu não sei nem o nome dos meus times mais, eu só assisto o resumo dos gols, né? Palmeiras ganhou ontem, hoje de manhã eu já olhei ali os gols e tal, então fica por aí isso mesmo, né? Mas a outra coisa importante nessa prosa aqui, eu queria, deixa eu interromper um minuto aqui, falar com o meu colega aqui se estamos na rota, meu caro. Estamos na rota, está fantástica demais a nossa prosa aqui, muito bacana. E tem um detalhezinho, viu, Odissério? Está passando muito rápido essa aula, uma aula fantástica que você está dando aí, muito bacana realmente. Né? Eu queria explorar contigo, eu não sei se você tem mais alguma coisa, algum slide para mostrar aí, Tenho né? sim, tenho, Mas tenho, tenho alguns aqui.
Mas eu queria explorar contigo ainda um lado. É lógico que essa parte de inovação que você está trazendo. Aliás, você trouxe alguns pontos aí interessantíssimos, né? A Apple, com US$ 1 trilhão dela, de faturamento, né? Ultrapassando isso, você tem uma grande quantidade de segmento automobilístico, de empresas da indústria automobilística, que você pode somar aí, né? Para poder chegar na Apple, né? Ou seja, tem grandes empresas aí que são empresas, como você acabou de dizer, que são centenárias, né? Uhum. E a Apple aí, com 2 décadas e pouco, acabou ultrapassando. E outras que é interessante, né? Que você trouxe aí, eu gostei muito dessa fala, quando você fala de Facebook, quando você fala de algumas Instagram. empresas que são praticamente elas trabalham contigo gerando conteúdo, né? Ou seja, é você que É, coloca é, conteúdo lá no Facebook, no é Instagram, no esse é um YouTube. ponto interessante, porque essas empresas, elas vendem o quê? Vendem nada. É, Uma Apple tem um produto com ecossistema, tá certo? Hoje, 90% das coisas que você faz no telefone. é, é, Porque o Christensen, ele diz o seguinte: a Apple se tornou uma inovação disruptiva porque a característica da inovação disruptiva é que era uma trajetória. Quando ele começou, ele era mais um no telefone. E mais um é mais um. Então você faz inovações incrementais até a hora que ele vem com a música, começa a desenvolver aplicativos e depois cria um ecossistema. Aí ele passou a concorrer com os PCs. E aí sim, hoje, 90% do que eu faço no telefone. é, Correto? Criou um sistema, um modelo de negócio onde ele traz benefício para a sociedade. Você usa porque ele é útil para você, correto? E isso é inovação. A inovação é ideia, ação e resultado, definição do Gandalf da 3M. Ideia, ação e resultado. Ação é eficiência é, operacional, né? 20 anos de just in time lá dos japoneses para conseguir bater os americanos. Resultado é inovação. 93% das empresas morrem em 3 anos porque você não consegue transformar a ideia em resultado. Você morre no meio do caminho, que é a curva S que eu mostrei há pouco, correto? Mas é, o que eu queria mostrar aqui agora é assim, vamos ligar país, eu estou com um slide aqui que ele é do professor Porter, lá do programa dele de Macroeconomics and Competitiveness. Ele mostrou num único slide que a competitividade tem três grandes subsistemas. Um que ele chama macroeconômico, que é basicamente política fiscal e monetária, correto? Que você depende do Banco Central. Então, nós, como pessoas e as empresas, tem pouca influência, você pode ter lobbying em cima de o quê? É juro, é inflação, todas as políticas fiscais e monetárias, ela está na mão do Banco Central, Ministério da Economia, correto? Então, esse é o efeito macroeconômico, tem uma disciplina nos cursos de administração lá de finanças, que é macroeconomia. Aí você vai para o mundo da microeconomia, que é o quê? É aquilo que está sob controle da empresa. Então, a competitividade das empresas, que você pode se remeter à discussão da produtividade, que é receita por despesa, que é a definição clássica lá do Porter, né, inicialmente, quer dizer, depende aqui de você. E tem uma terceira dimensão, que é o que eles chamam de endowments, né, que é doação. O que eles chamam de endowments, na realidade, aqui entra o papel do cluster, né? A definição está embaixo, na figura, que são o que? Os recursos naturais, localização geográfica, população, a área territorial, ou seja, todos esses itens, eles são fundamentais para definir se você tem água ou não tem água, não é? Nós sabemos muito bem disso. Se você está acima do Equador, abaixo do Equador, a maioria dos países que estão acima do Equador são muito mais competitivos do que estão abaixo né? E você tem a ideia dos clusters, né, que é aglomeração, para o Vale do Silício, aqui no Brasil, tem, sei lá, poderia citar aqui, no meu livro, Clusters Empresariais do Brasil, tem lá vinho no Rio Grande do Sul, tem cluster de vinho, temos móveis em Santa Catarina, eu tenho eletroeletrônica em Campinas, tem o cluster automobilístico do ABC, que eu tenho diversas publicações, moda praia no Brasil, hoje você tem o cluster de vinho em Juazeiro e Petrolina, eu vi até uma reportagem recentemente. Então, o que acontece? É importante a gente entender que recursos naturais é importante. Hoje a Bolívia tá na crista da onda porque eles têm lítio, né? Vai na bateria. E os chineses estão querendo comprar uma mina de lítio aqui em Minas Gerais. Então, você veja. E também você tem o agribusiness, que os chineses estão entrando aqui pesadamente no agribusiness e no setor elétrico, porque nós temos recursos naturais aí nessas áreas. Então, essa é uma discussão interessante, né? A outra coisa nesse slide é que eu mostro exatamente assim o impacto nos países desenvolvidos, o impacto da macroeconomia e das políticas é uns 50%.
O que está sob controle da empresa, que é a microeconomia, está 60%. Nos países em desenvolvimento como o nosso, inverte. Aquilo que está sob controle da empresa é só uns 20%. Ou seja, você acorda de manhã devendo, né? Porque o aluguel é caro, o imposto é caro, você tem todas as sobrecargas que você tem sobre as organizações que impactam na competitividade. Tá certo? Recentemente, a gente soube uma notícia, por exemplo, a gente sabe que o Tesla foi para a Califórnia, por quê? Porque tem incentivos fiscais. Ele foi para lá, que a Califórnia incentiva produtos que são sustentáveis. Recentemente, o Texas resolveu baixar o imposto, coisa que a gente nunca fez aqui. O que está acontecendo no Texas? Hoje, Austin é uma das cidades mais promissoras, que é onde está a Dell. A Dell já tinha criado um cluster eletroeletrônico, tem mais de 100 empresas do setor eletroeletrônico. E se não bastasse isso, ele criou um hospital referência nos Estados Unidos, onde ele está atraindo, criando um cluster do setor de saúde. Então, isso é como se move uma economia, tá certo? Baixar o imposto explodiu a economia, porque as empresas foram atrás desse benefício. Só que aí você gera emprego e você gera salário para as pessoas. E isso aqui nesse país, ninguém entende isso. Não. Aqui a gente pensa em aumentar os impostos, porque a gente não consegue reduzir custo. Para efeito de país, eu estou dizendo. Né? E aí entra a história do custo Brasil, coisa que o vale. Né? Uhum. Talvez mais um slide que eu queria talvez fechar, talvez essa discussão nossa de competitividade, dentro como eu falei há pouco, né, ligando país e empresa, né? Eu já falei muito sobre customização em massa, eu quero falar sobre como eu meço, né? Como eu meço a competitividade do ponto de vista microeconômico, né? Que da empresa. Então, eu vou falar aqui dos indicadores. Nos livros de operações, você que é da área, isso aparece lá, desde o livro do Slack, né? Todos os livros de operações. A gente trabalha com o artigo original, é um artigo do Ferdos Ksara, né? Ele criou o conceito do cone de areia. E aí eu vou mandar para você depois, temos o modelo da Noble, enfim, e o cone de areia. E aí nós temos aqui os indicadores de qualidade do ponto de vista eficiência operacional ou do ponto de vista microeconômico, que é basicamente como é que a gente compete? A gente compete em custo, você tem uma visão interna e externa de cada indicador desse, você compete em prazo, em ciclo, né? Em qualidade e flexibilidade. Então, o que acontece? Quando ele chamou o cone de areia, porque qualidade é a base da pirâmide. E ele mostra que em 20 anos os japoneses investindo em qualidade, melhoria contínua, elimina desperdício, um dia, o que acontece? O meu custo vai ser baixo, o meu ciclo vai ser o mais reduzido possível, e a Toyota hoje tem um ciclo muito menor do que as montadoras europeias e americanas para desenvolver produto. Então, o time to market é mais rápido, eu chego mais rápido no mercado. É o slide que eu estou mostrando aqui, tenho três slides aqui, um melhor do que o outro, para mostrar como que esses indicadores funcionam. Isso daqui, numa aula, a gente precisa de 2 ou 3 horas para o pessoal entender a relação que existe entre esses indicadores. Custo, Uhum. qualidade, prazo e ciclo, tá certo? Uma ocasião, um aluno meu, que é gerente da GM, quando o Ray Young assumiu a GM aqui, que foi o cara que levantou a GM aqui no Brasil, chamou 30 executivos e disse assim, vocês vão me apresentar um projeto para reduzir o ciclo em 20%, sem contratar gente e sem comprar máquina. O que ele quer dizer com isso? Uma coisa muito interessante na teoria, que é quando você melhora a qualidade, você vai reduzindo o custo, reduz o custo, melhora a sua assertividade em termos de entrega no prazo, mas mais do que isso, você consegue reduzir ciclo. Redução de ciclo, que é o que a Amazon fez, o Mercado Livre está fazendo, o ciclo inteiro, é um desafio gigante, porque você precisa voltar e melhorar a qualidade. Tudo você tem que voltar e melhorar a qualidade. Se você quiser aumentar 0,05% o grau de confiabilidade do seu prazo de entrega, você tem que voltar e melhorar a qualidade, reduzir. Ou seja, o que ele estava dizendo para o pessoal é o seguinte: olha, você vai lá e conversa com os teus fornecedores, tá certo? E melhora a qualidade, melhora a qualidade, melhora a qualidade, e um dia a gente vai reduzir ciclo. Qual é o impacto da redução do ciclo operacional no ciclo financeiro? Pergunta para a Dell, tá certo? A Dell, ela entrega, eu comprei agora recentemente um outro notebook da Dell, me entregaram em menos de uma semana, tá certo? Você paga, ou seja, a curva de desembolso dele, ele paga 30 dias depois do fornecedor e ele recebe, né, com uma semana. Então, Uhum. ele recebe antes e desembolsa depois, porque a eficiência operacional dele é outstanding, né? O cara trabalha sem estoque, né? Então, esse é um bom exemplo do que a gente diz o seguinte: redução de ciclo aumenta a sua capacidade de gerar caixa, que eu entrega mais cedo, recebe mais cedo. Então, essa correlação que eu tentei em poucos minutos, né, trazer aqui, você leva horas para discutir isso,
numa sala de aula, porque é muito difícil para as pessoas entenderem. Eu acho que com isso aqui, eu estou querendo fechar uma discussão de país ser ou não competitivo, os países que desapareceram do ranking de competitividade e inovação, e mais do que isso, né, ligar a competitividade com a inovação. Esse é o meu desafio, que eu acho, não sei se eu estou sendo pretensioso, mas muitas escolas dão aulas e cursos de inovação. E serve para quê? Quando o Ray Young diz reduz o ciclo em 20%, é uma aula de competitividade. Como é que você vai fazer? Inovando. Aí vem a inovação para suprir o gap de perda de competitividade, né? Ou, claro, você está na frente, como criar um Facebook, um Google, uma Apple, quer dizer, eu estou no forefront, eu vou criar uma coisa que não existe. Perfeito. A maioria dos mortais das empresas que existem, elas têm que melhorar a competitividade fazendo melhoria contínua. Que melhoria disruptiva acontece uma vez na vida, outra na morte. A Dell criou a inovação disruptiva quando nasceu com Bill Gates. Hoje, a curva S dela está lá em cima no topo. Ela está esperneando onde pode, tá certo? Partiu para Open Innovation, o que seja, mas eles estão numa posição que eles ou inovam ou eles morrem. A curva S vai bater no eixo de X, tá certo? Então, eu acho que esse é o desafio. Na medida que o mercado muda, surgem gaps. É o caso da locomotiva. O mercado mudou. Tinha um gap. A GM não percebeu, a GE percebeu. Destruiu. Quer dizer, competitividade é vida ou morte. É salário, é emprego, tá certo? Acho que esse é o meu fechamento acho, dessa discussão, Maravilha. relevando competitividade e inovação. Eu sou crítico das escolas que falam sobre inovação per si. Desculpa. Perfeito, perfeito. Dissério, meu caro amigo, nós estamos finalizando a prosa, uma prosa fantástica, uma prosaula, né? Nós tivemos aqui uma prosaula com o Dissério. Gratidão enorme pela sua participação aqui, Dissério. Muito obrigado você por ter convidado, pela gentileza de lembrar do amigo aí do mundo acadêmico aí, né, e do mundo prático, né? Eu me considero, hoje eu estou mais no mestrado profissional, já tive durante 15 anos mestrado acadêmico, doutorado. Hoje estou no mestrado profissional e estou num projeto grande aí da indústria automobilística com o governo, o Ministério da Economia, que já vem há 3 ou 4 anos. A gente espera que seja renovado agora, estamos trabalhando na proposta, que é competitividade das ferramentarias nacionais que estão perdendo competitividade para os chineses. Então temos Uau, um desafio aí. bacana. Gratidão, Dissério, pela sua participação aqui. Fiquei extremamente feliz. Muito obrigado. Ao infinito e além, eu costumo dizer aqui, viu, Dissério? Ao infinito e além, e o que nós fazemos em vida, meu caro, ecoa na eternidade. Gratidão enorme. Esperamos, esperamos. Esperamos que quando a gente chegar lá e conversar com São Pedro, ele tenha pena de nós, professores, e falar assim: ah, não, vocês, poxa vida, entra aqui. Gostei, gostei. Bacana, de sério. Obrigado, viu? Abraço.